Eu deixo as outras pessoas me controlarem. Eu tenho medo que se eu não atender os pedidos dos outros, elas vão me retalhar, elas vão me rejeitar, elas vão ficar muito irritadas comigo. Eu tenho a sensação de que a maioria das decisões da minha vida, as mais importantes, não foi eu quem tomei. Eu tenho dificuldade de impor que os outros respeitem os meus direitos e eu tenho certeza que eu dou muito mais do que eu tenho em retorno. Eu sei que eu também me preocupo muito em ter a aprovação dos outros. Tanto que eu também sei que eu fico por muito tempo tentando agradar de qualquer forma. Faço muito esforço para evitar a confrontação. Eu sinto a dor das pessoas, eu sinto de verdade. E quando eu sinto, eu faço de tudo para que elas não sintam essa dor. Eu me sinto muito culpado se eu me coloco em primeiro lugar. E no fundo eu acho que eu sou uma pessoa boa sim, porque eu coloco as pessoas em primeiro lugar. A gente vai começar a falar do esquema de subjugação e a gente vai falar do esquema de autossacrifício juntos. Nós vamos unir dois esquemas. E talvez esse vídeo fique muito longo e pode ser que a gente tenha que dividir ele em três. Mas a gente vai falar dos dois esquemas juntos. Não é para economizar vídeo, até porque talvez a gente vai ter 3 vídeos, 2, mas sim porque eles são parecidos, eles se misturam. Às vezes, pelo sentimento de culpa, a gente acaba se sacrificando, se auto-sacrificando, a gente acaba se submetendo, a gente acaba tendo raiva, aquela raiva reprimida nos dois contextos. Então a gente vai falar dos dois esquemas juntos. E por que eu tenho quase certeza que esse vídeo vai ficar muito longo? Porque esse esquema ele aparece muito em terapia e principalmente nos relacionamentos. Quem está no relacionamento tóxico geralmente tem esse esquema. É uma passividade de um lado e um lado dominador do outro. A pessoa que tem um esquema de subjugação e autossacrifício, ela está sempre se subjugando enquanto tem outra pessoa controlando, dominando. Então é muito natural que nos relacionamentos tóxicos, nos relacionamentos que estão dando problema, apareça esse esquema. É aquela pessoa que tem um desespero por agradar os outros, ela tem um medo muito grande de conflito, ela tá sempre dizendo que ela acha melhor não falar as coisas importantes, as suas necessidades emocionais, ela tá sempre poupando as pessoas das suas próprias necessidades, de confrontos e por aí vai, por medo de frustrar aquelas pessoas, pelo medo do conflito, pelo medo da rejeição. As pessoas que estão em volta dessa pessoa que tem esse esquema, elas são muito mal acostumadas. Elas estão muito mal acostumadas em não ter que dar nada, só receber. Até elas estão tão mal acostumadas que elas colocam para fora suas descompensações emocionais, sua falta de regulação emocional e espera que aquele outro que já está debilitado emocionalmente dê conta de tudo isso. Aquela pessoa que tem um esquema de subjugação e autossacrifício, muitas vezes ela é uma pessoa tranquila na maioria dos aspectos da sua vida, mas ela é abarrotada de sentimentos dos outros, daquelas pessoas mais dominadoras. Ela tem essa dificuldade de impor limites ao ponto de ser sobrecarregada pelas emoções daquela outra pessoa. Então essa pessoa sofre bastante, mas ela não se impõe. Essa pessoa sofre muito, mas ela não se coloca, ela não muda o jogo. E a outra pessoa, ela até acredita que ela que é boa. Ela até acredita que ela tá sempre com a razão, porque o outro nunca cobrou nada. E aquela pessoa mais dominadora, no outro polo, ele nunca teve que experimentar nenhum sentimento para ter que se colocar e se enxergar, ver que ele está sendo egoísta. Então, a pessoa dominadora, ela até acha que ela é super altruísta, que ela faz de tudo pela outra, sendo que a pessoa que tem esquema de subjugação, ela está sobrecarregada, exausta, com raiva e ela não consegue expor tudo isso. Então, muitas vezes essa pessoa, ela concorda com tudo. Ela é uma pessoa que ela tá sempre tentando agradar. Ela não se encontra com as suas próprias necessidades emocionais. Muitas vezes ela se irrita com as situações, mas ela não consegue colocar para fora, até muito pelo contrário. Ela faz de tudo para que a outra pessoa não perceba. A gente até tem um estilo de enfrentamento que é hipercompensação. Quando a pessoa ela tem esse esquema e ela faz muita coisa para não parecer. Quando a pessoa ela se torna extremamente rebelde, mas a gente vai falar mais para frente.
a gente vai focar primeiramente nas pessoas que elas aceitam esse esquema, elas fazem de tudo para agradar e ao mesmo tempo elas se afastam muito dos seus próprios desejos, da sua própria identidade. E naquelas outras pessoas que ela tem uma dificuldade de se conectar consigo mesmo e tá sempre aparentando estar bem, tá sempre aparentando estar feliz, agradável, complacente, muito solícita, mas por dentro ela tá fervendo, por dentro ela tem raiva, por dentro ela não aguenta aquela situação. E essa pessoa que não aguenta essa situação, ela acaba expondo de alguma forma num comportamento passivo-agressivo. Por exemplo, ela pode não ser agressiva pela situação que ela está vivendo, mas ela se vinga de outra forma. Vou dar um exemplo. Ela está chateada com o parceiro. Ela está chateada com o parceiro por alguma situação. Mas ela não fala que é aquela situação. Mas aí eles vão sair e ela chega atrasada. Eles vão sair e ela não tá ali no horário, sendo que era um combinado e etc. Então ela faz alguma coisa ali para que aquilo se exponha. Ela, de alguma forma, ela quer atingir a outra pessoa. Então nós temos aquela pessoa que ela é boazinha, né? Aquela pessoa que ela é complacente, ela é boazinha, ela faz de tudo para agradar os outros, ela não se posiciona, geralmente ela tá com um parceiro, com um chefe, com algum familiar muito dominador. Ela é bem boazinha, ela tem suas raivas, mas ela não se coloca, tá? Ela entra numa compulsão de culpa, às vezes ela até tenta se colocar, expor alguma necessidade, mas ela não é ouvida justamente porque essas pessoas que estão por perto dela não são acostumadas com isso, elas não sabem lidar com isso, acham estranho, não retribuem de boa forma. E temos a outra pessoa que ela tem medo de se colocar, mas ela tem um comportamento passivo-agressivo. Ela faz o que ela quer fazer por trás, ela se vinga, mas ela não expõe com clareza as suas necessidades emocionais, nem o que ela está sentindo, nem o que ela tem raiva. Ela faz as coisas todas com raiva por trás. Ela vai em eventos que ela não quer, ela faz trabalhos que ela não quer, ela fica até mais tarde, ela não quer. Mas isso não aparece assim de forma clara, aparece de forma obscura, uma raiva, algo que fica dentro dela, uma mágoa. E muitas vezes essa pessoa ela pode estar até deprimida, ela pode estar exausta emocionalmente e a outra pessoa não tem nem oportunidade de saber disso. A outra pessoa até sente que tem ali alguma coisa entre eles, mas aquilo não é exposto de forma clara. E por que isso acontece? Essa pessoa, ela aceita algo que ela não quer, ela vive uma tortura, ela tá muito infeliz no seu relacionamento, mas ela continua pelos seus motivos. Eu tenho medo do que a pessoa vai fazer com ela mesma, eu vou ficar pelos meus filhos, pela nossa história, pelo tempo que a gente ficou. Ela fica naquele relacionamento mesmo não estando bom, porque ela tem uma origem familiar dessa dominação, ela está repetindo aquele padrão que ela viveu na infância. Então ela vai viver isso no relacionamento, ela vai expor que ela não aguenta, mas ela vai ficar, porque ela tá repetindo um padrão. Ela permite que as outras pessoas controlem ela. Então esse esquema de subjugação, ele tem esse núcleo de controle dos outros, os outros me controlam, eu tenho medo de romper com esse sentimento, tenho medo de romper com essa prisão, e eu faço de tudo para agradar os outros. Eu tô presa, eu tô muito envolvida nisso, nesse mecanismo, nesse movimento. A pessoa ela quer agradar todo mundo, família, amigos, chefe, pessoas estranhas, pessoas que ela não conhece, pessoas que ela mal conheceu, menos ela mesma. Às vezes ela tá tão distante do que ela quer, que às vezes ela até percebe, meu Deus, nem a minha própria profissão fui eu que escolhi. Mas eu também não sei o que eu quero, eu também não sei o que eu gosto, nunca me apropriei disso. Sabe? Então aquela pessoa, ela tá passando por um sofrimento e um desconhecimento de si mesmo há tanto tempo que é difícil se reconectar, se encontrar, por isso que elas se perdem nos relacionamentos, elas entram nos relacionamentos, elas não conseguem sair, parece que aquilo é a vida delas, porque realmente aquelas pessoas que controlam ela tomam as decisões, falam o que é para ela fazer, o que é para ela aceitar, o que é certo, o que é errado, e ela tem que aceitar tudo isso. Porque ela acha muito certo colocar as necessidades dos outros. Na verdade, ela nem acha... Na verdade, ela acha muito certo. E ela é extremamente profissional em ver as necessidades dos outros. Eu sei o que a pessoa precisa, eu sei como ajudar. Muitas vezes ela vem realmente de um ensinamento familiar. Ela tinha pais que precisavam de muita ajuda, pais
tinham problemas com drogas, com álcool, pais que tinham problemas mentais, problemas psicológicos, problemas que demandavam, pais que falavam muito dos seus problemas, ou pais que deixaram seus irmãos para elas cuidarem. Então elas vêm às vezes de um cuidado que elas tinham que ter com outras pessoas desde a infância, e isso se permanece na vida adulta. É um sentimento, é uma crença, é algo que eu não consigo explicar, mas que eu acho muito certo, que é assim que eu tenho que ver a vida, que é assim que eu tenho que me comportar, que eu tenho que reagir. Todas as minhas crenças envolvem a certeza de que isso é correto. Então, a subjugação, ela rouba um senso crítico daquela pessoa, um senso crítico dela, do que é certo, do que é errado, porque é muito comum a gente ter que fazer isso com o nosso paciente. O que é certo? O que tu acha que tu tem direito num relacionamento, numa relação às vezes até de amigos, porque essa pessoa não consegue dizer não para um amigo, ela não quer ficar num lugar e ela não consegue se posicionar. Então a gente precisa, às vezes, dizer assim, o que tu acha que tu tem direito? Eu tenho direito de ir embora a hora que eu quiser, eu tenho direito de dizer não, eu tenho direito de dizer que eu não tô afim. A pessoa, às vezes, ela desconhece esses direitos ou ela nunca parou para pensar. E é muito complicado fazer essa pessoa se posicionar. Se posicionar até para uma figura, quanto mais, né, de relação importante, mais é difícil, obviamente. Então, é um processo muito difícil. Mas eu digo que é um caminho sem volta, porque depois tu começa a dizer não, tu não quer parar mais, porque tu não é obrigada a nada, né? Tu sente que tu não é obrigada a nada. Mas é difícil, principalmente, né, em relacionamentos afetivos, familiares e por aí vai. Porque a gente pode pensar em relacionamentos onde a pessoa, a outra dominadora, vamos dizer assim, ela decide as coisas, ela acionou esse papel, e não vamos pensar que essa pessoa ela é totalmente má. Vocês se juntaram porque vocês tinham esse funcionamento. Um mais dominador, um mais passivo, e aí foi se juntando. Só que em algum momento essa peça ali mais passiva está dando problema porque não está aguentando tudo isso, não acha certo, ou até se relacionou com uma falsa persona, porque aquela pessoa dela não consegue se expor, não consegue expor suas necessidades e acaba dando problema. Porque essa pessoa, até nos relacionamentos isso acaba acontecendo, mas no núcleo familiar, ela pode ter vindo de uma família que escolheu a profissão dela, como eu já falei, e ela não ter conhecimento nem do que ela quer. Então ela aceita aquela situação porque ela acha que não tem mais o que fazer. É isso aí mesmo. Até porque se a gente for ver, essa pessoa ela pode ter tido alguns desejos na infância do que ela queria fazer e etc. Mas não foi reforçado. Os pais já delimitaram ali um destino, uma profissão, um caminho, o que seria reforçador para ele, o que seria bom para o futuro, e às vezes aquilo que a pessoa queria não foi nada reforçador. Por exemplo, a pessoa tinha um negócio familiar e a família queria que ela seguisse aquele caminho da familiar, e ela queria música, e ela até tentou, mas não foi reforçado, não foi estimulado e foi esquecido. Na vida adulta é muito difícil retomar isso. Pode ser que aconteça, pode ser um caminho bem libertador, mas é difícil. E a pessoa, e o indivíduo, às vezes ele até tenta reagir, ele tenta se colocar de forma diferente, reagir mesmo, assim, ter um comportamento diferente, mas ele se contém muito. Ele tá ali na mente dele, tinha que fazer isso, tinha que falar isso, tinha que me... Mas ele se contém tanto, que ele não consegue. Ele não tem as habilidades para confrontar alguém, para ter uma opinião diferente, para argumentar, ele não tem essas habilidades. Então, é muito comum a pessoa dizer, eu não sou bom de argumentar, é melhor eu nem começar, eu sempre perco, ele é bom de argumento, e a pessoa não consegue nem se colocar. E aí, vamos imaginar, né, essa pessoa que não se coloca, qual o estigma que ela tem? Que ela é boazinha, que ela é fácil que ela é fácil de lidar, ela é fácil de se relacionar, que ela é uma pessoa tranquila, que ela é uma pessoa de boa, né? E ok, pode ser que ela seja tudo isso, mas se ela tem esse esquema e ela não consegue se colocar, ela vai nutrir sentimentos desconfortáveis internamente, sentimentos de subjugação, de estar submisso, de estar preso, de estar numa prisão, de não ter quem escute, de não ter quem escute as suas necessidades, de perceber até que o funcionamento da relação é errada. Parece que a outra tá sempre chateada com ela, tá sempre colocando alguma frustração nela, mas ela nunca colocou. Ela nunca se colocou dessa forma. A sensação de, nossa, aquela pessoa tá sempre me mandando fazer alguma coisa, sempre chateada. Mas é muito raro eu ficar.
É muito raro, até porque se eu fico, eu não aguento. Eu não aguento ficar muito tempo chateada, então eu preciso resolver a situação, preciso falar, preciso dar um jeito, tudo naquele dia. Então é muito natural isso aparecer dentro de um esquema de subjugação e dentro de um relacionamento que tem esse funcionamento. Porque ela até tem alguma coisa para resolver com a outra pessoa, mas ela não faz nada. Ela espera que a situação se resolva de algum jeito milagroso. E ela diz, nossa, no outro dia a pessoa acordou como se nada tivesse acontecido, graças a Deus. Graças a Deus? É complicado, né? Eu sei que talvez, se tu tá nesse vídeo, tu diga, poxa, isso foi o melhor que eu consegui fazer, mas não é bom. Não é bom porque a outra pessoa não sabe o que aconteceu, ela te machucou, ela foi bem inadequada, indelicada, não prestou atenção nos teus sentimentos e está acordando fingindo que nada aconteceu. Acordei e estou de bom humor, graças a Deus. Não. Não é bem assim que a gente conquista respeito, que a gente conquista o apreço pelas nossas necessidades emocionais, o carinho pelo relacionamento. Não é bem assim. E também tu pode pensar, é muito difícil eu acreditar que a outra pessoa vai mudar. Eu prefiro eu fazer alguma coisa, eu esquecer, eu fingir que nada aconteceu, porque é difícil mudar as pessoas. E realmente é difícil. Mas num relacionamento afetivo, isso é bem importante, que a gente tenha a abertura e que a gente sinta que a outra pessoa se preocupa com a gente. Eu dou um exemplo bem comum, que a pessoa que tem esse esquema de subjugação e autossacrifício, ela tá se perguntando, por exemplo, tá falando no WhatsApp com a outra pessoa, tá se perguntando, nossa, será que ele acordou bem? Será que ele acordou de bom humor? Será que se estressou? Ah, não, hoje ele tá estressado, por isso que ele tá monossilábico. Mas a outra pessoa nunca se preocupou se tu tá de bom humor, se tu acordou bem, se tu dormiu bem, se tu comeu bem. A pessoa não tá nem aí. Porque ela nunca precisou se preocupar. Porque essa pessoa que tem essa subjugação, ela tá sempre mostrando que tá tudo super bem, que ela tá sempre esperando que a outra também esteja super bem. E aí é complicado. Porque uma coisa faz a outra acontecer. Se eu tô num relacionamento e eu sinto que essa pessoa não se preocupa o tanto que eu me preocupo com ela, eu já deveria ligar um alerta. Mas obviamente que a gente não tem muito essa noção no início. Principalmente a pessoa de subjugação, ela tá acostumada com isso. Mas é importante. Eu tô sempre pensando se ela acordou bem, se ela acordou cedo, se ela dormiu bem. Mas ela nunca tá preocupada comigo. É estranho. É bem estranho. E como eu já comentei, talvez na infância tu foi um cuidador. Ou tu foi uma pessoa que observou um pai ou um familiar que precisava de cuidados e tu se tornou uma pessoa muito habilidosa em cuidar dos outros. Talvez a tua profissão também seja cuidar dos outros. E tu se tornou uma pessoa muito habilidosa nisso. Então, de uma forma, tu se tornou alguém muito assertivo em cuidar das necessidades dos outros, em pensar o que aconteceu com elas, mas não para si mesmo. E isso a longo prazo diminui a nossa autoestima, diminui o carinho que a gente tem por nós mesmos ou o nosso sentimento de ser verdadeiro e autêntico. Porque tu, contigo mesmo, dentro da tua cabeça, tu pensa um monte de coisa que a outra pessoa não faz nem ideia. Tu faz coisas às vezes que a outra pessoa não faz ideia. E eu não tô dizendo que tu faz alguma coisa errada, mas que tu tem teus comportamentos, tu vive a tua vida, a pessoa não tá interessada. E tu vive ali a tua vida e a outra pessoa é bem diferente o tratamento. Ela quer que tu saiba tudo da vida dela, que tu dê conta das emoções dela, que ela ponha suas frustrações em ti, tu dá conta, tu dá jeito, eu sou forte, eu seguro. Mas o contrário não acontece. E tu vive ali um sentimento de isolamento, na verdade, uma solidão. E eu sei que tu vai dizer que não, que porque tu é tão bonzinho com a outra pessoa, que pra ti não. Se a pessoa, ela faz qualquer coisinha, tu já acha que isso é demais. Mas olha tudo que tu se preocupa com o sentimento dele, ou dela, né? Dessa outra pessoa. E ela, na verdade, se preocupa mais com o que ela tá sentindo e com alguma coisa que tu fez com ela. Ah, tu me irritou de certa forma, tu me frustrou de certa forma, tu é uma pessoa isso, uma pessoa assado, então agora eu vou fazer isso. E tu tá ali. Meu Deus, o que eu fiz? Os seus desejos, eles existem. Eles estão em algum lugar.
mas a gente não luta muito por eles. Ah, mas eu tô falando de desejo de carreira, desejo profissional? Não. Até porque talvez isso seja bem fácil para ti. Ou pode ser que a gente esteja falando de uma subjugação no trabalho também. Mas eu tô querendo dizer que em algumas áreas que é importante tu lutar pelos teus direitos, que são as tuas necessidades emocionais, tu não faz isso. Tu não luta pelas suas necessidades emocionais, tu não acha legal, tu acha tudo isso muito trivial, tu acha muito trivial, tudo que tu sente, tudo que tu precisa, tu acha muito trivial, tu acha que não importa, tu acha que não vale a pena o conflito e automaticamente eu já posso supor que tu esteja com alguém que realmente tem uma reação exacerbada caso tu frustre aquela pessoa, caso tu exponha alguma coisa que ela não gosta, ela vai ter uma reação muito ruim. Eu vou te dizer, num relacionamento saudável, num bom relacionamento, a gente expõe algo para outra pessoa e a outra pessoa acolhe e tenta mudar e tenta fazer algo diferente. Tem que ter uma abertura para ser mais flexível, sim. E eu vou te falar que não pega nem bem essa tua passividade. Porque a outra pessoa vê, às vezes, tu não conseguir nem reclamar do teu prato de comida que veio errado, ela não consegue, ela não vê tu te impondo em situações que tu teve no teu trabalho, e isso não pega nem bem pra ti. Ela sente aquela passividade. E o inconsciente dela pode se aproveitar disso. Porque eu não quero dizer que essa pessoa é ruim, mas que a gente vai lidando com os limites, como uma criança, ela vai testando os limites com os pais e ela vai testando os comportamentos que ela vai conseguir o que ela deseja. Então, se tu vai dando limite, não vai dando limite, aquilo vai se tornando um movimento de manipulação. Ah, mas a pessoa é manipuladora, é horrível, sem caráter? Não quero dizer isso. Mas inconscientemente o sistema vai se regulando. E quem tá tendo mais força vai, né, colocando a outra pessoa mais para baixo e se a gente não consegue equilibrar o sistema, isso vai virando uma espiral descendente, vamos dizer assim. E é muito comum a gente ter o paciente que ele não acredita que ele tem isso, ou ele até acha, né, que ele tem isso, mas ele não quer fazer nada a respeito, porque envolve se posicionar, né, e tal, e ter que lidar com o conflito. Então ele acha que ele é uma pessoa muito tranquila. Eu sou muito fácil de agradar, sou uma pessoa de boa, eu não me importo, eu não me irrito com as coisas. Isso já é um sinal. Porque nós estamos sempre lidando com pessoas, a convivência é difícil, nós temos emoções desde que vivemos, nós temos que lidar com essas emoções e é natural que nós nos irritemos, né? E temos dificuldade de lidar com coisas diferentes das nossas crenças. Mas não expressar raiva já é um comportamento que essa pessoa que tem subjugação e autossacrifício, ela carrega. Ela vem trazendo há um tempo, ela não expressa a sua raiva. E o que isso acontece? Por que isso é importante a gente salientar? Porque a raiva dentro de um relacionamento, ele é importante. A raiva dentro de um funcionamento do ser humano é importante, porque ele dá um alerta para algo que tu não achou legal, algo que você tem que trabalhar junto, que você está vivendo, que você está acordado, que vocês, né, sei lá, outra pessoa, ela pode ter feito alguma coisa que te chateou, e é importante tu falar, porque vocês estão construindo uma convivência juntos, um futuro juntos, às vezes uma família junto. Então é importante que os dois consigam falar disso, da raiva que aconteceu, e a outra também possa ter habilidade emocional de acolher isso e dispor de um comportamento diferente. Então, por causa da carência do self, da subjugação, dele não saber o que ele quer, o que ele tem direito, o que ele gosta, o que é certo, o que é errado, por causa dessa carência, ele fica muito vulnerável dentro de um relacionamento. Os limites para essa pessoa foram borrados, foram manchados, deturpados. Ela realmente não tem muita noção. E também pode acontecer algo que essa pessoa que tem esse esquema, ela pode até se fundir a alguns grupos, se fundir e ter as ideias daquele grupo, se unir e não conseguir pensar por si mesmo, é bem natural. E pensa isso dentro de um relacionamento. Ela entra e ela vive a rotina da pessoa, os amigos da pessoa, o que a pessoa pensa, filmes, séries, gostos, vive tudo isso. Porque o self dela está perdido. Então a gente tem duas razões, assim, por que as pessoas fazem isso, por que as pessoas deixam elas serem controladas. E culpa e medo. A culpa, que elas querem, de qualquer forma, aliviar a dor das pessoas, elas não querem de nenhuma forma frustrar, causar algum desconforto.
E o medo da retaliação, o medo do abandono, né, do desamparo. Então elas têm muito medo. Então elas lidam com isso. E os comportamentos dela são para evitar esse tipo de coisa. Então tu imagina aquela pessoa que ela é muito boazinha, que ela é muito complacente, que ela lida, né, ela é totalmente aberta ao esquema, ela nem luta contra, ela é muito boazinha, muito passiva. Ela faz tudo isso por culpa. Ela tem uma culpa, ela sente a dor da outra pessoa, ela não quer frustrar, ela não quer magoar, ela não quer fazer nada. Ela tá ali, aguentando, engolindo, né? Tá ali. Ela é um para-choque, ela é forte. E muito sensível à dor das outras pessoas. Ela não quer causar nenhum desconforto. E tem o medo. O medo de aquela outra pessoa que é muito dominadora fazer alguma coisa contra ela. Né, porque a outra pessoa é muito explosiva, ela é muito demandante emocionalmente, eu tenho que pisar em ovos com ela, então, logo, eu tenho medo. Eu também carrego, né, aquela vivência da infância, os meus pais também eram assim, ou alguma situação que me fez viver essa subjugação, esse controle, né, os meus pais, etc. E eu acho que isso é certo. Então eu vivo esses sentimentos. Então a gente entra no autossacrifício junto, né? Porque quando eu me subjugo, eu coloco as necessidades do outro, e eu tenho muito medo, muita culpa, e fico pensando tanto no outro, eu me sacrifico. Porque eu tô sempre pensando no bem-estar do outro. Dá um exemplo, né? Se na tua infância tu teve um dos teus pais muito deprimido, alguém que demandava, que era muito demandante, e tu tava ali ouvindo os problemas dos teus pais, tava acompanhando tudo que estava acontecendo, ou estava vivendo aquela vivência com um dos pais depressivos, tu tava ali sendo o cuidador. Estava sempre pensando no sentimento daquela pessoa, e o filho, né, a criança, ela se sente muito responsável pelas emoções, pela alegria da casa, pelas emoções que tem na casa, pelos pais. E ela sente muito as emoções à flor da pele, a flor da pele. Ela sente tudo muito forte. Ela não teve ainda a habilidade ou ela não aprendeu conceitos complexos das relações, das vivências, né? Ela sente tudo muito intensamente. E são marcas que vão ficando. Marcas de um entendimento de como o mundo funciona. E vamos pensar, é natural que aquela pessoa venha te contar. Nossa, todos os meus amigos vêm contar os seus problemas, vêm pedir alguma coisa, né? Vêm falar coisas ruins pra mim. É natural eu ser um bom ouvinte, né? Essas situações que sabemos como é que é. Porque a pessoa de autossacrifício, ela tenta fazer o mundo um lugar melhor. Ela quer consertar tudo que ela pode. Ela vive sendo uma cuidadora pelo resto da vida. Ela acha que esse é o papel dela no mundo. Às vezes ela pode até entender que se ela não tivesse isso, ela nem saberia quem ela é. E como é que tudo isso se combina ali com a subjugação? E eu não quero que tu pense, meu Deus, eu não entendi subjugação, o que é autossacrifício. Pensa, né, como conceitos que tu já conhece os nomes, mas se a gente for ver como é que elas se combinam, como é que elas se conversam, como é que uma coisa vira a outra. A subjugação, ela acontece de forma voluntária. Aquela criança, né, aquela pessoa na infância, ela vê alguém precisando de ajuda, um cuidador precisando de ajuda, e ela sente aquela necessidade de ajudar. Então entra o autossacrifício. No autossacrifício, puramente, vamos dizer assim, nem sempre eu fico irritada por esse controle. Eu entendo tão profundamente que esse é o meu papel no mundo que eu acho muito certo isso acontecer, que eu acho muito certo eu ter que ajudar. Na subjugação, a gente tem aquele sentimento, tipo, eu tô sendo subjugado, eu tô sendo submisso, eu tô sendo controlado, então tem uma irritação maior. O dar e receber é algo que fica bem desequilibrado, sabe? E mesmo que na subjugação tenha um pouco mais de raiva, no autossacrifício também tem, tá? Também tem. Porque essas pessoas que recebem muito mais, elas não têm culpa. E elas são muito demandantes, elas são exigentes. E elas não têm culpa disso. Elas não pensam em você porque você nunca fez esse movimento de fazer elas pensarem. Então, de alguma forma, vai ter uma certa raiva nas duas. Vai ter um desconforto. Né? Chega num limite que começa a aparecer. E aí, se em algum momento tu te revolta, essas pessoas que estão mal acostumadas, elas vão te retalhar.
Elas vão gritar, elas vão berrar, elas vão achar estranho, elas vão fazer comentários, elas não vão gostar. E aí que a gente tem um retrocesso. Quando a gente começa a perceber as nossas necessidades e buscar mudança, o nosso entorno não nos ajuda. E aquela culpa vem muito mais forte. E às vezes vem muitos comportamentos ali para compensar tudo isso. E aí entra numa coisa, quanto mais eu quero agradar, mais a pessoa também, ela se acostuma mal, ela fica mais exigente, mais a pessoa fica irritada. Então a gente entra ali também numa espiral bem ruim, né, de sair depois. Então, gente, a gente vai parar o vídeo por aqui, porque eu tenho certeza que ele já tá bem grande. E a gente vai entrar no papel da raiva, da submissão, da origem desse esquema. E eu acho que muito provavelmente a gente vai fazer um outro vídeo para lidar com a forma de sair disso, tá? Então, nós vamos parar esse vídeo, vamos fazer as nossas anotações e vamos pro próximo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.